Glórias a Deus. Obrigado porque você tem orado por mim. Vamos aí para a palavra do Senhor. O tema é: o homem é justificado pela fé. Pela fé. Paulo disse: o homem é justificado pela fé. Por que ele disse isso, né? Abra aí a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, aos irmãos. Quero cumprimentar essa audiência de rádios. Romanos 3, deixa aí aberto. Quero cumprimentar esta audiência de rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, os irmãos que eu compartilhei no WhatsApp. Compartilhe com outros irmãos no Message também, que eu compartilhei. Por isso que eu demoro a chegar até aqui, né? Fico lá compartilhando. Que vocês desfrutem dessa palavra, porque papai quer falar. Papai vai falar, papai vai te instruir, papai vai te dar um recado para nós neste lugar, não só para nós aqui, mas todos quantos o Senhor colocar diante de um rádio, ou de um telefone, ou de um aparelho de televisão, transmitindo o YouTube, né? Romanos capítulo de número 3. Romanos 3. Por enquanto, nós vamos ler só o versículo 28. Romanos 3, 28. Vamos lá. Paulo chegou a uma conclusão. Ele concluiu. Ele fala assim: concluímos. Por que ele fez essa conclusão? O que foi examinado pelo apóstolo Paulo anteriormente ao versículo 28, que ele chegou a esta conclusão? Ele não chegou à conclusão por ele chegar. Ele chegou porque ele fez um exame total na condição humana. E ele chegou à seguinte conclusão: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Ele falou: o homem é justificado pela fé. Aí ele anula totalmente, independentemente das obras da lei. Glórias a Deus. Vamos orar. Querido Deus, Paulo chegou a esta conclusão. Só pode se chegar a esta conclusão quando se faz um exame, quando se faz uma análise total, não uma análise superficial. Paulo examinou as Escrituras, ele examinou o Antigo e colocou diante do Novo. E ele chegou à seguinte conclusão: que o homem é justificado por obras não, mas pela fé. Eu te louvo, meu Deus, e te agradeço por entendermos isto. Com a ajuda do Espírito Santo, ou corrigindo, Senhor, eu não peço ajuda ao Espírito Santo, é Ele que vai falar. Porque se eu pedir ajuda, eu vou falar e Ele vai falar. Aqui é Ele tratando com nossas vidas, é Ele nos moldando a imagem, a estatura do varão perfeito, é Ele trabalhando na nossa mente e transformando o nosso caráter. Porque para mim, um verdadeiro cristão é alguém que tem caráter. Eu te louvo, meu Deus, e te agradeço
em nome de Jesus Cristo, e os da fé, e os pela fé, e os que vivem da fé, e os que amam a fé. Digam todos amém, amém. E a Deus toda a glória, bem forte. Obrigado, meu irmão amado. Obrigado aos santos fiéis amados por Cristo Jesus. A justificação pela fé significa um ato jurídico da parte de Deus, em que Ele declara como justos homens injustos. Vou ler de novo. A justificação pela fé, o ato jurídico da parte de Deus, em que Ele declara como justos homens injustos, por causa dos méritos de seu Filho, ou seja, pelo sacrifício de Jesus, Ele nos declara justificado. A justificação, isso significa que é por graça, que é por sua graça, mediante a fé em Cristo, Deus reputa reto aqueles que é culpado. Deus reputa reto aqueles que são culpados. A justificação é um ponto do processo lógico da salvação em Deus. Declara que uma pessoa está no estado de redenção. A justificação pela fé é uma doutrina fundamental na vida cristã. Você sabe que os primeiros reformadores, eles tiveram muitos debates sobre a justificação pela fé, pelas obras, e chegaram à conclusão que é pela fé. O que significa justificação na Bíblia? Porque justificação no dicionário nós já lemos. Agora, o que significa justificação na Bíblia? Justificação é um termo que se refere ao julgamento judicial. A palavra justificação, ela tem origem no latim justificare, que significa fazer justo, fazer alguém se tornar justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico, não sei se eu vou traduzir direito, tisesarte, que significa declarar alguém justo, utilizado para expressar o sentido de justificar. Olha como é que fala aqui no Antigo Testamento. Leia aí o capítulo 25, do versículo 1 de Deuteronômio. Põe lá, irmão, por favor. Deuteronômio 25, para você entender uma coisa. 25, 1. E havendo contenda entre alguns, e vierem o juízo, os juízes os julgarão, justificando a quem? A quem? Está vendo? Olha como é que a lei tratava. Ela só justificava quem? Em Cristo nós somos, na lei nós somos considerados injustos, e Cristo nos traz justiça. Na lei era justificando ao justo e condenando ao culpado. Jesus veio para não condenar o culpado, que éramos nós. Olha lá em Provérbios 17, para ver como é que funcionava lá e como é que vai funcionar aqui. 17:15 de Provérbios. 17:15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Então, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Viu? O que condena, bota lá, irmão, de novo.
o que justifica o perverso e o que condena o justo. Abomináveis são para o Senhor. Justifica o perverso e condena o justo. Só queria deixar isso para vocês entenderem como era lá atrás. No Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar é dikaio, que significa vindicar, inocentar. A palavra no original, no grego, quando fala de justificar, quer dizer dikaio, que é vindicar e inocentar e declarar e tratar como justo. Então o que Deus fez conosco? Dikaio, Ele nos declara e nos trata como justo. Não porque somos justos diante da lei. A lei não consegue nos colocar em justiça. Paulo chegou a dizer lá em Romanos 8:33, olha o que ele disse: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Vamos? É Deus quem o justifica. Então, eu e você fomos justificados por Deus. O verbo justificar ocorre pelo menos no Novo Testamento 39 vezes. 39 vezes se fala de justificação no Novo Testamento. 29 delas estão nas cartas do apóstolo Paulo. 39 vezes fala sobre justificação e Paulo cita 29 vezes delas nas cartas de Paulo. O mesmo apóstolo quem também empregava o substantivo grego dikaios, traduzido como justificação. Isso você encontra lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25. Põe lá, irmão. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, quando você entende que Cristo está vivo, Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que nós também fomos justificados. Romanos 5,18. Diz assim: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Quem é que fez essa ofensa? Adão, né? Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Então, são leis que nós falamos essa manhã de imputação. Assim, o significado da justificação na Bíblia é o oposto exato de condenação. O ato de justificar é um estado de justiça por meio de uma sentença judicial. No entanto, com relação à soteriologia, o ato de justificar implica na imputação de justiça de uma pessoa a outra. Isto significa declarar alguém que é injusto, justo pelos méritos de outra pessoa, que é Cristo. Então, Ele nos declara justo não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Você diz amém, irmão? Você diz graças a Deus? Então, nós vamos agora para o estudo, né, desta noite. Romanos 3. Vamos ler a condição do homem. Você vai ler do versículo 9 ao versículo de número 20. Vamos conversar um pouquinho. Diz assim: que se conclui? O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Judeus, essa palavra é os judeus, né? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como gregos,
quando fala gregos aqui, está dizendo gentios. Todos que não são judeus, aqui ele usou o termo gregos, estão debaixo do pecado. Tanto judeus como grego ou gentios estão onde? Debaixo de quê? De que pecado? De quem? De Adão e Eva. Como está escrito? O que está escrito? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Mas você vê que, perceba que ele fala assim, como está escrito. Você vê no versículo 10. Põe lá, irmão. Ele diz, como está escrito. Então Paulo cita algo que ele já fez a pesquisa. Ele diz, como está escrito, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Diz, todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, nenhuma pessoa. Ele falou assim, não há quem faça o bem, não há um sequer. 13. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição, de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, os seus caminhos só há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então aqui Paulo está descrevendo a humanidade diante da lei. Quando se coloca o ser humano diante da lei, o ser humano é visto dessa maneira, diante da lei. Irmão, agora você vai pôr para mim aquela outra Bíblia, para você ver que maravilha de tradução, do versículo 9 ao 18. Diz assim: então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os que não são judeus? Paulo responde: de modo nenhum. Já mostrei que todos judeus e não judeus estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem. Todos enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas. E dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam destruição e desgraça. Não conhecem o caminho da paz. Não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para que os que vivem debaixo da lei
Isso, a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Então, o que é a lei? Deixa eu te dizer, o que é a lei? Não é algo assim do mundo que a gente pode... Porque a lei não perdoa, a lei não justifica, a lei não acalma o coração do homem, mais que faz, sempre está devendo. O que é a lei? Fazendo uma síntese, o que é a lei? A lei, o pedreiro tem ali um pedreiro ali. Tem um aparelho que mede se a parede está torta, como é? Prumo. Aí bota lá, quem já viu um prumo? Aí bota uma bolinha assim, né? E uma bolinha fica pendurada, e aí aquela bolinha de baixo tem que ficar coladinha do jeito que está de cima, não é isso, irmão? Se ela estiver afastada, quer dizer que a parede está torta. Mas aquele plumo, ele consegue ver a parede torta, certo? Identifica. Mas ele conserta a parede? Ele conserta? Ele identifica que a parede está? É a lei. A lei, ela identifica que nós estamos debaixo do pecado, nossa boca é assim, a miséria, mas ela não resolve o problema. A lei é como o plumo, ela identifica o problema da parede, mas não resolve o problema da parede. A lei, você pode entender a lei como um raio-x. Já quebrei o braço 2 vezes, e quando quebrou meu braço, bateu o raio-x, estava lá quebrado. O raio-x identificou o meu osso quebrado, mas ele pôde colocar o meu osso no lugar. Então é a lei ela aponta as coisas ruins, mas não consegue consertar. Ela não consegue dar a cura, resolver o problema. A lei está sempre mostrando o problema. Quanto mais lei, mais você se vê um culpado. Quanto mais, estava lendo nos 613 ordenanças, por exemplo, eu tenho meu irmão, eu sou casado, meu irmão é casado, olha como é que era na lei, eu tenho meu irmão é casado, eu sou casado, se ele morrer, ou se eu morresse, na lei dizia o seguinte, o meu irmão, se eu morresse, deixa eu morrer primeiro, se eu morrer eu sei que vou para o céu, não vou falar dele não, se ele morrer, ou eu morrer, aí ele tinha que casar com a minha mulher. A lei exigia isso. Que problema. Imagine, filho. Turar o bafo de onça, hein, mano. Então era assim, eu estava examinando, meu Deus. E tem gente que quer Moisés. Se você quer Moisés, você quer a lei. Você quer isto? Então, e diz que se a mulher, escuta, não foge não, diz que a mulher, se ela não quisesse, ela sofreria correção, porque aquela família tinha que dar continuidade, e o primeiro filho, e o meu irmão ainda tinha que fazer um filho na minha mulher. Meu Deus, como que era complicado o negócio? Então a lei, ela arrumava tanta coisa, mostrava o defeito da parede, mas não corrigia, mostrava o osso quebrado, mas não consertava os nossos ossos. Então, aqui você viu aqui, o homem, diz o versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. Então, Paulo chegou à seguinte conclusão, porque ele já tinha escrito no capítulo 1, mostrando o que estava acontecendo com a depravação. Capítulo 1, no verso 23, diz que eles mudaram a glória de Deus. Olha o que o homem fez. Mudaram a glória de Deus. 1, 23, mudaram a glória de Deus. Por isso que não tinha jeito. Então diz que eles adoravam em semelhança de imagem de homem incorruptível, bem como de ave, quadrúpedes, de répteis. Por isso Deus entregou tais homens às imundícias. Então o ser humano vivia em depravação moral, social. Por isso que Paulo chega a esta conclusão. Ele começa a mostrar para os judeus qual era a condição deles diante de Deus.
Diante de Deus, todos nós somos culpados. Se você quiser se justificar na lei e chegar diante de Deus pela lei, você é condenado. Você nunca vai se chegar a Deus, porque diz que versículo 12 diz: todos se extraviaram. O que acontece com a sociedade, a humanidade? As pessoas estão arrumando ídolos. É ídolos e mais ídolos e mais ídolos. Todos os anos os papas, os cardeais criam um santo novo para encher as casas de idolatria. Tudo isto provocando Deus. As pessoas estão provocando Deus. E elas estão pensando que elas estão fazendo a vontade de Deus. Sabe, o mal nos engana. O papel do diabo é enganar as pessoas. Ele quer enganar, ele quer distrair você. Então, quando você fica distraído, você esquece do projeto de Deus para a sua vida. Você não pode se distrair com as pitadas do mal que vem mostrando coisa, apresentando coisa. Todos os dias ele vem para nos distrair. Ele distrai as pessoas. Não é o pecado, porque o pecado Jesus já nos perdoou. O problema é as distrações que ele provoca na nossa vida. Ele fica distraindo o ser humano com coisas. As pessoas esquecem de Deus por qualquer coisa, por distrações. Qualquer coisa, as pessoas se afastam. Então diz que todos se extraviaram. Olha só, todos se extraviaram. Está lá, irmão? Isso é o Almeida, né? Obrigado. Todos se extraviaram, todos. Ele falou, todo mundo se extraviou. E todos se fizeram o quê? Inúteis. Mas que nos esforcemos, não vamos alcançar a justificação pelos esforços. Então é inútil. Diz que se fizeram inúteis. Ele diz, não há quem faça o bem. Todo mundo está fazendo mal. Olha o que ele vai falar. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta, a boca, né, deles é um sepulcro aberto. A gente estamos no culto, louvando a Deus, adorando a Deus, falando palavra maravilhosa. Depois a gente vai para algum canto aí e começa a sair, parece um sepulcro. A língua falando do outro, falando mal do outro, fazendo fofoca. Olha como é que pode. Às vezes nós caímos nesse erro. Não, eu não, minha garganta não, minha língua não, a sua também. De vez em quando a gente escorrega e quando você vai ver, você está metendo pau em alguém. Cadê os honestos? A garganta deles, ele é um sepulcro. Com a língua urda engano, só fala para enganar. Olha, isso aqui é bom, é de primeira. Você compra um produto, é de primeira. Aí quando você leva para cá, está tudo manchado, está tudo quebrado, está tudo estragado. Então engano, os vendedores enganando os clientes. Quem sabe disso? É uma enganação. Quer vender, quer pôr o teu dinheiro no bolso, te enganando. Está assim o ser humano, vendendo coisas que não vai resolver problema de ninguém. Compra isso aqui, você é careca, compra isso, passa, vai ficar cabeludo, 6 semanas teu cabelo vai virar um black do James Brown. Mentira. Tá careca, ou bota uma peruca, ou fique careca, maluco. Ou então faça oração. Eu prefiro fazer oração na minha careca, se eu ficar, para que nasça cabelo de novo, do que comprar algum produto para pôr aqui. Então a pessoa não está assim, a garganta dele, sepulcro aberto, língua, urda, engano, enganando o outro, veneno de víbora. Olha, você sabia? Olha, o pastor falou isso. Olha, você não estava? Ele falou isso, falei nada. A pessoa pega uma palavra que foi fora do contexto e começa a inflamar o outro. Aí depois, eu vou para o céu. Se não for a graça, não vai não, abençoado. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urda, engano, veneno de víbora está nos seus lábios.
A boca eles têm cheia de maldição. Só amaldiçoa, que calor desgraçado, que dia desgraçado. Oh meu Deus, que coisa horrível. Oh, que silêncio está aqui, eu odeio o silêncio. Oh, que barulho, que desgraça de barulho, meu Deus. Que calor desgraçado, que frio desgraçado. Gente, que ser humano é esse? É o retrato do ser humano. Isso aqui é gente, somos nós. Isso aqui é uma fotografia minha e sua. E com nós, com todas essas porcarias na nossa vida, nós queremos entrar no céu. Queremos ir para o céu, não queremos ir para o inferno. Eu vou para o céu. Vai se for os eleitos de Deus, né? Então, a boca eles têm cheia, amaldiçoa, amaldiçoa, amaldiçoa o vizinho. O vizinho vai morrer, está fazendo barulho. Morra, desgraçado. Joga praga, tomara que morra. Aí sai 4 horas da manhã, liga o carro, faz um barulho, que o carro exploda. Gente, é o nosso retrato, irmão. Quando não fala, pensa. Quando não pensa, faz gesto, faz dedo duro para cima, faz um monte de figa, faz um monte de coisa para lá. E quando não fala, fica pensando. É o ser humano. O 14 diz: a boca eles têm cheia de maldição, cheia de amargura. Tem gente cheia de... Irmãos, Paulo disse lá aos Hebreus: raiz de amargura brotando. Um amargurado, sabe o que ele faz com as outras pessoas? O que ele faz? Amargura as pessoas. Se você convive perto de gente amargurada, que só vive reclamando, essas pessoas, ela quer te amargurar também. Ela quer trazer aquela vida ruim que ela tem dentro dela ou dele, e quer te empurrar para você ser assim também. Isto é o retrato do ser humano. Cheia de maldição, sabe? Maldição. São os seus pés velozes para matar gente. Só vai pela rua, tá com o celular, o cara toma, dá um tiro na pessoa. Pés velozes para matar pessoas. Isso é o ser humano. É o ser humano, irmão. Isto é o ser humano. Às vezes eu falo até com a minha mulher: não sei se o cachorro é cachorro e eu sou gente. Às vezes eu penso que o cachorro é gente e eu que sou cachorro. Eu penso sim, irmão. Que a gente, às vezes, a gente fala coisa, irmão, pensa coisa, fala coisa e pensa coisa. Cadê os honestos aqui? Como é que a gente vai fazer o que no céu? O que a gente vai fazer no céu? Perturbar o céu? A boca eles têm cheia de maldição, de amargura, pés velozes, correm para fazer mal, velozes, sabe? Vamos fazer o mal, vamos roubar. Olha, vem ela lá com a bolsinha dela, vamos tomar o sapato, vamos tomar, velozes, derramar sangue, dar um tiro, o cara mata. Estava escutando um testemunho que o cara contratou um matador, pagou 3.000 para o cara matar uma pessoa. O cara foi lá, nem conhece a pessoa nunca fez mal para ela, foi lá e pá, deu um monte de tiro na pessoa, e depois foi para casa, tomou um banho, o cara que matou, e foi dormir. Gente, a cabeça já não tem mais nada. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. São os seus pés velozes para derramar sangue. No seu caminho, aonde passa, o que acontece? Destruição e miséria. Parece até um tsunami. Tem gente que parece um tsunami quando entra na sua casa, na sua vida. Tem gente que entra na vida do outro, parece um tsunami. Destrói. Não pode ver os dentes de ninguém para fora, já quer fazer a pessoa tapar os dentes, que está rindo, não quer, não gosta de riso, não gosta de alegria, não gosta. Então, é o caminho dessas pessoas, é o caminho dos seres humanos. Os seus caminhos, destruição. Onde passa, destrói. Entra na família dos outros, né? Entra na família dos outros, destrói a família, cria contenda, gera miséria, sabe? Traz idolatria para dentro da família. Um cara que ele casa com a menina que é cristã, e o cara é católico, budista do quinto dos infernos, e leva um monte de ídolos para dentro de casa, e bota meu São Jorge ali, bota meu Santo Antônio aqui. Então só tem destruição e miséria. Passou miséria, destruição.
É o ser humano. Eu estou te mostrando a condição do homem. Como é que nós somos? Olha aqui, irmão. Desconhecer o caminho da paz. Tem paz. A pessoa perturbada, onde chega arruma problema. Eu era assim. Eu desconheci o caminho. Para mim, o negócio é guerra, o negócio é soco na cara, é facada no bucho, arrancar os dentes, chutar a cabeça, pisar em cima, esmagar, passar por cima com o carro 10.000 vezes. Não tem paz, não tem paz. Não há. Para viver tudo isto aqui, a primeira coisa que aconteceu é isso aqui. A pessoa perde o quê? Temor de Deus. A gente tem que estar de olho na nossa vida, não na vida dos outros. Cada um toma conta da sua vida. Aqui ninguém tem que julgar ninguém, nem tomar conta da vida de ninguém. Quem estiver fazendo errado, Deus que corrija. Tá? Fica na sua, cuida da sua vida, que eu cuido da minha, cada um cuida da sua. Porque é assim que a Bíblia fala para cuidar. Então, diz assim, não há temor de Deus. Então, quando as pessoas começam a entrar por esse caminho aqui, todo que nós lemos aqui, porque a primeira coisa que a pessoa perdeu foi isso aqui. O temor. Então, quando a pessoa perde, o que é o temor de Deus? Quem é que erra aqui, irmão? O que acontece com o teu coração? Na mesma hora você se entristece. Sabe o que se chama isso? Temor de Deus. Todos nós erramos, mas por causa do temor de Deus, nós nos mesmo que você não se ajoelhe e fale, Deus, eu fiz uma besteira, me perdoa. Mesmo que você não ore assim, você pensa assim. Porque é por causa do temor de Deus. Mas quando alguém perde isto é fácil de perder. Qualquer cristão pode perder o temor a Deus. Como é que eu sei que eu perdi o temor a Deus? Quando você faz uma besteira, tanto faz como tanto fez. Falou da vida de alguém, não se arrependeu, criou um inferno na vida do outro e não foi lá corrigir, tomou um dinheiro e não pagou, deixou alguém com uma dívida, usou o nome. Então, não se... eu devo, não nego o pau quando puder. Isso é conversa de gente que teme a Deus. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso não é gente que teme a Deus. Então a pessoa já perdeu o temor a Deus, então não tem como dialogar com alguém que perdeu o temor a Deus. Ou seja, ele se julga forte e pode encarar Deus. Eu faço o que eu quiser. Então, quando a pessoa está fazendo tudo aquilo que nós acabamos de ler aqui, porque isso aqui já aconteceu. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Você sabe que muitos maridos, muitos casamentos, muitas esposas não traem os seus maridos, às vezes até merecem. Até alguma delas merecem ser traídas. Não trai não é por causa da mulher ou não por causa do marido. É por causa do temor a Deus. Você sabia? Que tem muitos casamentos que o homem não trai, não arruma uma mulher na rua, porque às vezes em casa o cara só tem uma mulher que ainda reclama, igual uma bruxa do 71, só sabe reclamar dentro de casa, não faz nada. Aí a pessoa não sai para a rua para arrumar alguma coisa por causa disso aqui. Temor a Deus. Mas você acha que a pessoa vai aguentar quanto tempo uma vida sofrida dentro de casa? Né? Então, abençoado, isso é muito importante. Você sempre está aquecendo esse temor a Deus. Por que eu temo a Deus? Poxa, ele falou, todo aqueles que eu tomo por filho, eu corrijo, disciplino e açoito. Igual o papai, você tinha teu pai quando você era criança, né? Alguns ainda tem, outros já perderam, como eu. Falava, né? Papai falava, vou te dar uma surra. Mamãe falava, vou te bater. Pá, 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 pá. Já levava. Desrespeitava papai e levava. Quem sabe disso? Não sei se acontecia contigo. Tem casa que os filhos fazem o que quer, principalmente no período de agora, né? Você sabe que os filhos são os reizinhos das casas. Os filhos dominam. Você sabe que a criança ela já nasce escravizando os seus pais. Uma criança ela já tem o instinto de escravizar. Se o papai e a mamãe não entender
que ali é manha, que ali é birra, que ali é um momento, só quer escravizar. Estava vendo um vídeo que a criança queria um telefone para ficar, e ela fez uma gritaria, um bebezinho. Aí o pai deu. Aí tirou. Vou morrer. Cuspindo e tudo. Aí deu o telefone. Você vê, não está passando mal, não está nada. Está escravizando o ambiente. Está tomando o ambiente em sua mão. Toda vez que chorar, corre todo mundo. Sei que vai acontecer, vai crescer. Quando chorar não vai ter ninguém, vai fazer o quê? Quando a gente cresce, a gente não tem ninguém quando a gente chora, não. Você tem? Você não chora sozinho em sua casa hoje? Então, a gente tem que treinar nossos filhos para isso, para eles temerem a Deus. Não há temor de Deus, não há respeito por Deus, não há reverência por Deus, não há amor por Deus. Então a gente vai fazer o que a gente quer, porque Deus eu não o conheço mais. Isso é perigoso. Então eu investi agora esses 15, 18 minutos para mostrar a condição do homem. Não entende, extraviado, garganta sepulcro, língua só fala besteira, só sai veneno. Você sabe quem colocou o veneno na boca da serpente? Quem colocou? E quem colocou o veneno na nossa boca? Você acha que foi Deus que colocou um veneno para a gente falar mal do um ou de outro? Não foi Deus, né? Então não é. Quando diz, o veneno da serpente, além de ser um veneno, ele é um remédio. Mas o veneno da nossa boca só é veneno. Uma vez difamando alguém, é como você pegar um travesseiro de pena na porta da sua janela do seu apartamento e jogar assim. É assim que as pessoas fazem com a vida do outro. Me arrependi. Mas você já falou, aí todo mundo já está sabendo. E agora, vai recolher todas as penas que voaram? Não, porque a boca da gente tem esse veneno que mata pessoas, Então, o que eu estou mostrando aqui, irmãos? O Espírito está mostrando para nós? A nossa condição. Quem definitivamente poderia dizer, esta turma aqui vai para o céu? Quem? Ninguém. Aí, mas no capítulo 3, do versículo 21, versículo, agora. Mas agora, sem lei. Por que lei? Porque a lei só serve para apontar o que? Os erros, os defeitos. A parede está torta, o plumo viu lá. Mas manda o plumo consertar a parede. Ele conserta? É a lei. O osso está quebrado, o raio-x bateu, está quebrado. Manda o raio-x consertar o osso. Não conserta. É a lei assim. Então ela só serve para fazer o quê? Apontar. Você está errado aqui, você está errado ali, você está errado. Pela lei, a gente nunca está certo. A gente vai estar sempre errado. Porque se você guardar todo o ponto da lei, tropeçar você tropeçou em todos. Então a lei é inútil. Aí Paulo diz aqui, mas agora sem lei, diga assim, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Então, sem a lei, que as pessoas queriam ser justificadas pela lei, mas agora sem ela, aí sim se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. 22. Justiça de Deus, mediante quem? A fé em Jesus Cristo. Então a justiça de Deus, mediante não as obras, mas mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Justiça mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos, mas os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como que todos pecaram? Quem pecou foi quem? Adão. Como é que passou para todos? Voltando a dizer, é a lei
de imputação. Por causa de um homem, do erro de um homem, todos erraram. Agora, por causa da justiça do segundo Adão, recebe a justiça dele? Isso, irmão, vamos dar-lhe um aplauso ao Senhor, ele é digno disso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. A justiça é gratuita, ou seja, eu não tenho que pagar, mas alguém pagou. Então, eu não tenho que fazer para ser, alguém fez por mim, eu tenho só que acreditar que ele fez. Às vezes você sai com um grupo de amigos, aí vai almoçar, alguma coisa, uma festa, aí quando você, vamos pagar a conta, aí alguém, já paguei. Pagou? Puxa, por que você pagou? Por quê? Sabe? Não, Jesus já pagou. Não pergunte por quê, não diga. Ele não achou nada em nós para pagar essa conta. Nós não tínhamos nada, garganta furada, garganta podre, pés apressados por mal, língua enganosa, sabe, derramar sangue, falar mal da vida dos outros, perder o temor a Deus, ele só conheceu o caminho mal, só vivia na maldade. Então não tinha nada em nós, nada, eu não, ninguém, diga assim, ninguém, todos pecaram, e todos estão como? Eles estão destituídos, nós carecemos. Então diz que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente. Então, se manifestou a justiça depois do advento de Cristo, tendo em vista a manifestação da justiça em tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em quem? Se você crê em Jesus, você tem o passaporte para Deus. O passaporte para Deus é crer. É crer, irmão, é crer. Você pode acreditar, meu irmão. Para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Pois, onde pois a jactância, onde está o orgulho? Fui eu, porque eu sou assim, eu sou bonzinho, eu sou assim, nós podemos até ter boas atitudes, devemos ter. Quando eu disse de manhã, que tem que se considerar bom, porque você não é um matador, você não é um bandido, você não é um miserável, você não é um sanguinário. Você tem erros como ser humano, por causa da nossa natureza carnal. A gente não quer, irmão. Duvido você que teme a Deus, se você quer pecado, que você quer errar, que você quer fazer alguma coisa que entristeça a Deus. Duvido. Mas a natureza que nós temos é uma natureza, é igual aquela história do escorpião pedindo uma carona para o peixe para atravessar. Sabe da história? Olha lá o escorpião querendo atravessar o rio, aí passou um peixinho, o escorpião, puxa, eu preciso de ir para o outro lado. Aí o peixinho, mas eu conheço a tua fama, você é ruim, você é traiçoeiro. Não, mas se eu não ficar do lado de cá eu vou morrer, e eu não sei nadar, eu vou morrer, me ajude. Aí o peixinho, eu vou colocar você aqui, se você me fisgar, eu vou morrer e você vai morrer junto comigo. Tá bom, peixinho, não vou fazer isso, não vou para o outro lado. Aí montou no peixinho, chegou no meio, o escorpião levantou aquela perninha dele, tchim. Aí o peixinho olhou para ele e falou: por que você fez isso? Ele falou assim: essa é a minha natureza. É minha natureza. Então nós temos uma natureza chamada carne.
Ele não tinha, não é que ele não queria, mas a natureza dele de ruim, que ele, de escorpião é traiçoeiro, né? Ele tinha que demonstrar que a natureza dominava ele. Então, às vezes, a nossa natureza nos domina. E a gente fazemos tantas coisas ruins na carne e só vivemos de angústia, nos arrependendo todo dia, todo dia. Devia investimos o nosso tempo em adorar, louvar a Deus, ficamos investindo em choraminguar. A maioria da igreja, do povo de Deus, vive investindo em chorar, um culto da choradeira, o culto do pranto, o culto do Diana, o culto do... Por quê? Porque não é ensinado, né? Então diz, onde está a jactância? Foi de toda excluída, toda excluída. Ah não, porque eu fiz, olha eu estou aqui, você está aqui por quê? Vai para o céu, entra. O que você fez para entrar aqui? Ah, eu dei esmola, eu abriguei muita gente na minha casa, fui bom hospedeiro, visitei presídio, fiz isso, fiz aquilo. Posso entrar? Não, não é pelas obras. Não é pelas obras. Aí chegou outro, posso entrar? O que você fez? Nada, eu criei em Jesus, então entra. Não estou dizendo para você não fazer o bem, eu estou dizendo para você fazer o bem, mas não é pelo bem que você faz que você vai para lá. É se você crê em Jesus. Tem muita gente que não crê em Jesus e dá esmola, faz um monte de coisa, crê em Satanás, crê nos ídolos, quem sabe disso? E não vai. Idólatra não vai herdar o reino de Deus, nem adianta. Então diz, pois onde está a jactância? Foi de toda excluída. Por quê? Por lei? Por lei das obras? Não, pelo contrário. Qual lei? Lei da fé. Lei da fé. Aí Paulo, chegou o versículo, nós começamos na nossa programação, né? Concluímos. Depois de ver toda a decadência do homem, a jactância que o homem tem, né? Oh, eu conheço, eu li a Bíblia 74 vezes, eu leio a Bíblia por ano 360, quantos dias tem um ano? 365 dias, todo dia eu leio a Bíblia toda. E daí? Conhece? Repete aí 10 vezes. Tu leu a Bíblia toda, irmão? Metade? Isso aí, irmão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, Paulo chega, ele bate o martelo dizendo, ó, acabou. O que a lei serve? Para mostrar os defeitos. Está com defeito, está com defeito, está com defeito, está com defeito, está com defeito. Não tem ninguém certinho diante da lei? Não. Mas eu creio em Jesus, que Ele morreu para ser o meu substituto. Ele carregou os meus pecados, carregou as maldições, carregou as minhas enfermidades e me deu acesso a Deus. Eu creio nisto. Você crê nisto, irmão? É só isso. É só isso? É a coisa mais difícil que tem, você dizer que é só isso. Fácil é você ir para a igreja e levar um copo de água, uma garrafa, botar uma gota milagrosa, pegar o lencinho, mandar um pastor botar um pouco de óleo, você levar para casa, ir para aquele lencinho, faz tudo, passa na cabeça, passa para lá, passa para cá. Né? Isso é fácil. Pegar lá o tijolinho da casa própria, tem lá a irmã que frequentava aqui, ela tinha 3 milhões de tijolinhos. Eu falei, já deu para construir a casa, mas o tijolinho desse tamanho, não dava para construir. Aqueles que você pegava, sabe qual é? Quem pegava? Aqueles de plástico, olha lá. Você pode ter passado 3 milhões de campanha do tijolinho, não deu para construir sua casa. Aquele desse tamanho. Entendeu? Então tudo são enganos. Isto aqui, Paulo chegou à conclusão. Pois o homem é. Então eu digo, eu sou. Pela lei, todos estão condenados. Na lei, ela não justifica, não melhora, não transforma, não nos conduz para a salvação. Ela não nos leva a salvo. A lei foi o trem. Nós queríamos ir para um lugar, mas tinha que pegar um trem e descer
e pegar o outro. Aquele trem que você pegou e eu peguei e continuamos nele, não vai te levar para o paraíso. Você tem que descer do primeiro trem, que é a lei, e entrar no segundo trem, que é Cristo. Porque a lei, ela te conduziu, Paulo fala aos Gálatas, ela nos conduziu a Cristo. Então, tendo vindo Cristo, você abandona a lei e se agarra a Cristo. Agarra aqui, aqui está escrito. Ele nos guarda e o maligno não nos toca. Eu creio nisso. A tua entrada e a tua saída, eu creio nisto. Eu sou um abençoado com toda sorte de bênção. Eu creio nisto. Os da fé são abençoados. Deus não te abençoe. Não, eu creio que eu já sou abençoado. Vou orar para você ser um abençoado. Não, não ore. Eu já sou abençoado. Como pode? Você está resistindo a uma oração? Não, eu não posso, não quero que você ore para me abençoar, porque eu já sou um abençoado. A palavra de Deus diz que eu sou. Então isto é a fé, a obra da fé. O que nos impede de estar diante de Deus? Era o pecado. E o que apontava o pecado? Era a lei. Sem lei, o pecado não tem força. Mas a lei, irmãos, a lei não morreu. Quem morreu fomos nós. Diz que agora consideremos mortos para a lei e vivos para Deus. Você não está mais, a lei não vai morrer. A vida inteira as pessoas vão seguir a lei. É eu que tenho que morrer para ela. Amém, irmãos? Você entende isso, né? Como é bom entender isso, irmão. Como é bom entender isso. Você dá glória a Deus. Valeu você vindo aqui hoje. Assim seja. Assim disse o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos.